todos os professores e alunos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade de gravarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe dos primários, faixa etária de 7 a 8 anos. E antes de começarmos nossa aula, nós vamos fazer o quê? Missões. Através de quê? Da oração. E o nosso país que vamos estudar essa semana do nosso plano de frequência é o Peru. Então eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre o Peru. O Peru é um dos países localizados na América do Sul, que são ex-colônia da Espanha. Ele está localizado na porção oeste do subcontinente, sendo banhado pelo Oceano Pacífico e é cortado pela Cordilheira dos Andes. A história do Peru é milenar e tem como elemento-chave a civilização inca, que, dentre outros feitos, construiu grandes conjuntos arquitetônicos, como a cidade de Machu Picchu. Os países possuem uma população de cerca de 33 milhões de pessoas, com destaque para as diversas etnias indígenas, que são partes importantes da cultura do país. A economia peruana tem forte base primária e apresenta grande desenvolvimento do turismo. A religião que predomina o Peru é o catolicismo. E, pasme, dessa população de 33 milhões de pessoas, apenas 12,5% das pessoas elas são evangélicas. A língua oficial é o espanhol e a capital é Lima. Então precisamos orar para que Deus entre com salvação neste país, para que essa porcentagem, essa população evangélica, ela cresça. Que Deus toque em corações, para que envie missionários naquele país e que almas sejam salvas naquele lugar. E também não podemos esquecer de orar pelo Rio Grande do Sul, que está passando por um momento tão difícil, mas que Deus, Ele estenda suas mãos e tenha misericórdia. Então fecha teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, te agradecendo, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos gravando esta aula, Senhor, mais uma aula. Abençoa cada professor, cada aluno, cada pessoa, Deus, que vai parar, Deus, para assistir, Deus, esta aula. Estende as tuas mãos sobre a vida dos professores. Dá sabedoria, Jesus. Abre a mente de cada um, Deus. Dá inspiração, renova as forças para permanecer, Deus, fazendo a tua obra. Eu te apresento o Peru, Deus. Estende as tuas mãos sobre aquele país. Entra com salvação dentro, Deus, daquele país, nas autoridades. Estende as tuas mãos. Tem misericórdia, Pai. Entra com salvação e salvação naquele lugar. Mas eu te apresento em especial o nosso Rio Grande do Sul, que está passando por este momento tão difícil, Jesus. Mas que o Senhor estenda as tuas mãos sobre aquele lugar e tenha misericórdia. Ajuda, Deus, aquela cidade, aquele estado, Deus, a se erguer, Jesus. Estende as tuas mãos, restitui, Jesus, vidas naquele lugar. E cuida, Deus, do coração de cada um que perdeu, Deus, aleluia, um ente querido, Deus, nesse período, Pai. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus fiel e poderoso para dar vitória, Deus, àquelas pessoas. Eu te louvo e te agradeço por tudo, debaixo do Teu sangue, Jesus. Amém. E agora, antes de começarmos nossa aula, eu vou louvar um hino que fala sobre a Bíblia. Eu ensinei as minhas crianças a cantar este hino no dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro.
Aí depois que eu aprendi, que ensinei, sempre eu tô louvando com eles. Vamos lá louvar comigo? Vamos lá? Porque ela é a palavra de Deus, palavras de fé, de comunhão, palavras de amor, de santificação, promessas de milagres, histórias tão reais. Estão em nossa Bíblia coisas especiais e eu vou me alimentar com estas palavras até no céu chegar. Amém? Eu gosto muito desse cântico. Por quê? Porque a nossa lição, o trimestre todo, está falando sobre a Bíblia, os ensinamentos de Deus, que é o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. E agora nós vamos fazer o quê? O nosso Memória em Ação. Vamos memorizar o versículo. O versículo de hoje está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Vamos lá? Mas antes de ler o versículo, o nosso ponto central da lição vai falar sobre a Bíblia é fonte de sabedoria para uma vida feliz e abençoada. E o título da nossa lição, a lição de número 6, Deus me ensina a ser sábio. Está escrito em 2 livros. A história de hoje está em 2 livros. Que é no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo do 1 ao 15. E o outro livro é no 2 Crônicas, capítulo 7. Os 2 livros, eles são do Velho Testamento. E a nossa lição aqui, quando a gente chega, a gente precisa chegar primeiro do que os alunos. Ela dá uma sugestão novamente de levar um baú. Esse baú eu já usei na primeira aula. E dentro do baú, colocar a Bíblia. Aí você vai fazer um círculo com as crianças. Vai levar também uma caixa. A sugestão da lição foi embrulhar uma caixa, né? Embrulhar uma caixa com papel laminado dourado. Mas eu já tinha aqui, ó, essa caixinha guardada. Então, eu não achei necessário fazer outra caixa. Aí, você vai levar pedaços de folha em branco e vai pedir para a criança escrever um versículo que ela tenha na sua memória. Ela vai pegar, vai escrever o versículo. Você vai colocar dentro dessa caixa e depois que todos escreverem o versículo, não pode olhar para a Bíblia, na Bíblia. A gente pode ajudar na hora da escrita, porque sabemos que tem crianças que não são alfabetizadas. Aí podemos ajudar na escrita, mas é importante não ler na Bíblia, ter na memória. E depois que eles escreverem, você vai guardar a caixinha dentro do baú. Por quê? Porque a Bíblia é o tesouro mais valioso do mundo. E aqui, os versículos que eles guardaram na sua mente é um tesouro que precisa sempre ser guardado de uma forma especial. Só que você vai colocar as crianças em círculo e vai apresentar o baú à criança e perguntar qual é o tesouro. Certamente as crianças que estão indo desde a primeira lição
vão saber que aqui dentro, você vai perguntar qual é o tesouro, eles vão saber responder. Só os visitantes que não vão saber, mas quem são assíduos na aula vai saber que aqui tem uma Bíblia e que a Bíblia é o livro mais valioso do mundo inteiro, certo? Vamos lá. O versículo de hoje. Eu imprimi 2. Como na lição vai falar também sobre uma construção, eu imprimi em folha de papel A4, que é ofício A4, imprimi. Consegui com minha vizinha caixas de sabonete da Natura, envolvi com este papel aqui eu coloquei EVA, mas aqui é esse papel, envolvi, imprimi um versículo e na hora da aula ali, essas caixas vão estar embaralhadas e as crianças vão precisar colocar em ordem o versículo que eu também imprimi inteiro. Eu sempre gosto de imprimir 2. Então, essa é a minha ideia. A ideia da revista é fazer um varal com retângulos, mas na minha opinião, assim, eu achei mais interessante fazer assim, em formas de muro, né? Porque por causa da construção que tem do templo. Então, vamos lá ler o versículo. Primeiro, professores, precisamos ler aonde o versículo? Na Bíblia. É importante você ensinar o seu aluno a sempre ler, procurar na Bíblia. Se a criança não sabe, peça para que eles vá lá no índice da Bíblia e vá procurando os livros, certo? Inclusive, deixa eu ver aqui que o meu coisa saiu do lugar. Provérbios, achei. Provérbios 3. O 13 e o 14. Vamos lá, que diz assim: feliz é a pessoa que acha sabedoria, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Vamos ler mais uma vez. Feliz é a pessoa que acha sabedoria, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbios 3, 13 e 14. Agora nós vamos fazer o que, crianças? Memorizar o versículo, que diz o quê? Todos. Feliz é a pessoa que acha sabedoria, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbios 13, 14. Só as meninas. Feliz é a pessoa que acha sabedoria, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbios 3, 13 e 14. Só os meninos. Feliz é a pessoa que acha sabedoria, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbios 3, 13 e 14. Todos juntos novamente. Vamos lá. Em voz alta, bem forte. Quero ver quem vai ganhar. Se são os meninos ou se são as meninas. Feliz é a pessoa que acha sabedoria. Por isso é melhor que a prata e tem mais valor do que o ouro. Provérbios 3, 13 e 14. E você vai perguntar aos seus alunos: o que é sabedoria? Quem sabe me dizer o que é sabedoria, crianças? Cada criança vai responder do seu jeito. E você vai explicar que a sabedoria é a capacidade de entender as revelações divinas. Por isso, quem tem sabedoria tem o maior de todos os tesouros do mundo. E como é que eu faço para adquirir esta sabedoria? Como é que eu faço, crianças? Como é que podemos fazer
Para adquirir essa sabedoria, de que forma? Lendo o tesouro mais valioso do mundo, a palavra de Deus. Muito bem, crianças. Quem lê a palavra de Deus tem muita sabedoria. É uma criança sábia, é um adulto sábio. E é importante, além de ler a palavra de Deus, guardar no nosso coração. De que forma? Colocando em prática a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E agora chegou o momento da nossa história. E a nossa lição hoje está falando de quê? Que Deus me ensina a ter o quê? A ser sábio, não é isso? Como o tia Val falou, Deus me ensina a ser sábio. E ser sábio é ter o quê? É ter sabedoria. Quem lembra da aula passada? Na aula passada, aprendemos lições importantes como os 2 primeiros reis de Israel. E quem foram os 2 primeiros reis de Israel? Quem lembra aqui que eu falei de 2 reis? O primeiro foi quem? Foi o rei Saul. E o segundo foi o rei Davi. Muito bem. E o que é que eles tinham de diferentes? Saul e Davi. Saul, ele foi um rei que desobedeceu a Deus e que não se arrependeu de ter errado, não se arrependeu do seu pecado. E Davi, como era Davi? Davi tinha um coração puro e obediente. Por isso ele teve um reinado muito abençoado, com grandes vitórias. Mas crianças, Davi queria construir um templo, isso mesmo, ao Senhor. Mas Deus disse a Davi que esta tarefa não seria dele, seria do seu filho. Por quê? Porque Davi já estava o quê? Velho. E já tinha o quê? Vencido muitas guerras. Então Deus disse a ele que ele não iria construir este templo, que essa tarefa ficaria para o novo rei, que era seu filho. Quem sabe dizer o nome do filho de Davi, que substituiu Davi? Salomão, isso mesmo, criança. Salomão foi o novo rei de Israel. Salomão cresceu observando os ensinamentos de seu pai Davi. Desde muito novo, Salomão aprendeu a amar e a obedecer a palavra de Deus. Isso mesmo. Ele amava e obedecia aos mandamentos de Deus. E tudo isso ele fazia como? Observando o reinado de seu pai. Quando Davi morreu, Salomão era muito jovem e estava muito preocupado em saber como governar com justiça um povo tão numeroso. E sabe o que aconteceu, criança? Certa noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou a Salomão: o que é que você quer que eu lhe dê? Deus fez essa pergunta a Salomão através de um sonho. Que coisa maravilhosa, né, criança? Que coisa espetacular. Você já imaginou Deus aparecer em sonhos para você e perguntar a você o que é que você quer, porque Ele vai lhe dar? Você já imaginou? Então, Salomão respondeu ao Senhor: tu sempre mostrasse grande amor por Davi, o meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel a ti. Tu continuas a mostrar a ele o teu grande amor, deixando que eu ficasse como rei no seu lugar, embora eu seja muito novo, jovem e não saiba ainda governar. Aqui estou eu no meio do povo,
que escolheste para servir, para servir o teu povo, que é tão numeroso. Portanto, dai-me sabedoria. Então Saul pediu a Deus sabedoria. Saul tinha tudo para pedir outras coisas a Deus, mas ele pediu apenas sabedoria. E Deus, crianças, se agradou do coração de Salomão. Deus se agradou do que ele pediu. Então Deus disse a Salomão: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir longa vida, ou riqueza, ou a morte dos seus inimigos, eu te darei mais do que você pediu. Eu te darei inteligência como ninguém teve antes e nem terá depois de você. E lhe darei o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honra, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer a minha lei e os meus mandamentos, eu lhe darei uma vida longa e feliz. Vejam só a resposta de Deus para Salomão. Salomão tinha tudo para pedir, mas ele pediu apenas sabedoria, porque o povo era numeroso. Ele era jovem e não tinha experiência. Então, para agradar e continuar o reinado, o legado de seu pai, ele pediu a Deus apenas sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão foi um rei muito próspero e o mais rico e sábio que existiu. Ele compôs mais de 10.000 cânticos e 3.000 provérbios. E sabia muito sobre plantas, animais e a melhor maneira de viver. O rei Salomão ficou muito famoso e outras pessoas de outros países vinham para Israel para conhecê-lo. A Bíblia diz que em Jerusalém, o reinado de Salomão, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras. Salomão tinha tudo que alguém poderia desejar, mas ele não esqueceu do sonho de seu pai. E qual era o sonho de seu pai? O sonho de seu pai era construir um templo. Então Salomão, ele se esforçou para construir o templo. Deus ficou muito feliz e orientou a Salomão sobre todas as coisas que ele deveria ter no templo. Salomão levou 7 anos para construir o templo. O templo ficou lindo. A construção mais magnífica de todo o mundo foi o templo que Salomão construiu. Salomão então organizou um culto, uma grande festa de inauguração. O povo se alegrou durante 7 dias. Foram 7 dias de festa. O Senhor encheu o templo e prometeu que se seu povo amasse e obedecesse, ele sempre manifestaria a eles e os abençoaria. Salomão entendeu que a sabedoria da palavra de Deus é o tesouro mais valioso que existe no mundo, pois quem a pratica tem uma vida verdadeiramente feliz e abençoada. Então essa foi a história de hoje. A história do rei Salomão, que tinha tudo para pedir riquezas, ele tinha tudo para pedir que matasse os inimigos, mas ele pediu apenas sabedoria para lidar com as dificuldades e vencer, né? Mas essa sabedoria veio através de quê, crianças? Através da palavra de Deus. Você tem pedido sabedoria ao Senhor? De que forma você tem dedicado o seu tempo para pedir sabedoria ao Senhor, lendo a palavra de Deus?
Você já convidou mamãe e papai para ler a palavra de Deus junto com você? Faça esse convite a sua mãe, a seu pai, ou qualquer responsável que fica com você. É importante lermos a palavra de Deus, porque quando a gente lê e pratica, nós temos sabedoria de fazer a vontade do Senhor. E essa foi a história de hoje. E aqui, olha, professores, eu fiz algumas perguntas sobre a história. Eu só tirei apenas 6 perguntas, mas a história é longa e podemos tirar mais perguntas. Irei colocar as perguntas no dia da aula. Essa semana será sexta-feira, em virtude do Dia das Mães. Aí a aula será na sexta-feira. Aí eu fiz aqui, ó. Qual era o desejo de Davi? Quem sabe qual era o desejo de Davi? Construir um templo. O que Salomão pediu a Deus? Quais foram os 2 primeiros reis de Israel? Qual é o versículo de memória em ação? O que é sabedoria? Qual é o título da nossa lição? Aí, conforme eles forem respondendo, aí eu vou levar algumas guloseimas para que quem conseguir responder, aí ganha um bombom, uma jujuba. E os versículos eu colocarei aqui, mas tudo isso eu farei após toda a lição. Depois, o que é que você vai fazer com seus alunos? Responder a lição. E essa foi nossa história de hoje. Esses recursos, não sou eu quem faço. Normalmente, eu encomendo. Quando eu não encomendo, é meu esposo que faz. Eu só faço sim, um detalhe ou outro, como essas caixinhas. Aí essas caixinhas foi eu que encapei, foi eu que tive a ideia. Mas não sou eu, por isso que eu não deixo disponível para vocês, certo? Quem gostou da aula, compartilha, curte, comenta, me ajuda, me segue. Quem quiser me seguir lá no Instagram, é Valquíria Cândido, _ psicopedagoga. Me segue lá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, desculpe por qualquer erro, mas aqui eu tento dar o meu melhor para vocês, amém? Em nome de Jesus, até a próxima aula. A paz do Senhor e feliz Dia das Mães para todas as professoras que estão me assistindo. Que Deus abençoe você, seus filhos, sua família e que bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida, amém?